Chega mais nação! Flamengo classificado para as semifinais da Libertadores. Isso mesmo que você ouviu. Herói do jogo, Rossi defendeu 2 pênaltis. Mesmo o Flamengo perdendo por 1-0 do Estudiantes, o Flamengo está classificado. Créditos na descrição para ESPN. Se você é novo, convido que você se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para os melhores momentos. O gol durante os 90 minutos, depois perder o pênalti. Acho que assim, para não ser repetitivo em relação ao que o André já falou, de fato foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu imaginava um confronto complicado aí pelo ambiente, né? A gente sabe o que é jogar em La Plata, o que significa jogar nesse estádio, como é o clima, como é o ambiente e tudo mais. Mas eu continuo dizendo assim, o grande problema do Flamengo foi não matar o jogo aqui na primeira partida, sobretudo no primeiro tempo, quando criou para isso. Porque na hora que você permite um resultado, quando você sai do primeiro jogo com um resultado que permite uma virada, e esse resultado permitiu uma virada que quase aconteceu, você sabe que nesse contexto, nesse ambiente, a coisa vai ser complicada. Acho sim, que ficou muito clara a diferença técnica dos dois times, porque no primeiro tempo a gente viu Estudiantes intenso, brigando o tempo todo, ganhando bolas, ganhando divididas, chegando, se aproximando da área, só que o Flamengo, né, com a classe dos seus jogadores, com a categoria, foi quem tinha criado, até o momento do gol do Benedetti, as 2 melhores chances do jogo. Uma ok, num chute de longa distância do Saul, que aliás, né, de novo, fez um grande primeiro tempo. Sim. Eu nunca vou conseguir dizer que não faltou estímulo, não encararam. Eu não aguento esse papo não encararam como final, não encararam como jogo decisivo, porque um jogo como esse todo mundo encara como jogo decisivo. Agora, essa diferença de intensidade a vitória física mesmo do Estudiantes, porque para mim o que acontece no jogo é uma vitória física do Estudiantes. Acho que isso precisa ser discutido. Precisa ver se isso tem a ver com a idade ou a condição dos jogadores do Flamengo. Bom lembrar, a diferença de média de idade dos dois times era de 5 anos, não é pouca coisa, 4 anos de diferença, mas se você considerar que o Muslera tem 39 anos de idade, isso muda bem, né? Quer dizer, então, eu tô falando dos titulares só. Dos titulares, não, desculpa, dos jogadores de linha. Então, cara, eu acho que, enfim, é uma questão pro Flamengo ver, porque realmente eu não acredito que os jogadores entraram encarando o jogo como um jogo qualquer, como um jogo normal. Não é possível. É São impossível. Jogadores experientes. Exato, num jogo ali, como conhece, esse. Entende. Assim, e, obviamente, a diferença do Flamengo para o Estudiantes é muito grande. Tecnicamente, o Flamengo podia ter resolvido essa parada muito antes, poderia ter resolvido essa parada no Brasil. Antes de passar para o Eugênio e para o Birner, tem os jogadores do Flamengo na saída do gramado, relatando um pouco o que foi o alívio dessa classificação. Vamos lá. O Flamengo estava com uma certa dificuldade ali dentro de campo, principalmente o Estudiantes pressionou bastante. Mas como é que sai aqui até de lição para a sequência da competição, agora pegando o Rafa? A gente, de todos os títulos que tem conquistado aqui, essa geração, sempre passou por dificuldades, por jogos assim. Hoje foi mais uma vez e mostrou a fortaleza do nosso elenco. Quando uno está bem, o companheiro tem que entrar e dar o seu melhor. Hoje fomos muito bem nos pênaltis. A gente tinha feito um grande jogo no Maraca, poderíamos ter feito mais gol, se acabou complicando o jogo de volta. Mas é isso, serve como exemplo para tomar daqui para frente. Saber que quando tem a possibilidade de matar o jogo tem que matar. Libertadores, como fala o João Guilherme, traiçoeiro. Assim que bom, com certeza isso aqui nos fortalece muito. E a confiança no Rossi, a gente sabe que é um cara diferenciado nos pênaltis. Ele se merece tudo isso, assim que é um cara do bem que está trabalhando muito para chegar o time. Obrigado, Arrasca. Tudo bem, Carrascal? Um jogo bem difícil para o Flamengo, você já estava acostumado a jogar aqui, já sentia a pressão, houve ônibus até apedrejado da delegação antes da partida. Vi que você entrou em uma frieza para cobrar o pênalti ali. O time soube pasar por dificuldade para avançar para as semis. Sí, la verdad que bueno, que fue un partido difícil, siempre existen las anormalidades de fuera del campo, que siempre la gente abucheando, siempre gritando, pero bueno, sabemos que dentro del campo iba a ser un partido muy difícil, creo que el equipo se sobrepuso, creo que salimos siempre en busca del partido, creo que todos hicieron un esfuerzo grande y bueno, pues en los penales pues pudimos
sacarlo adelante, pudimos ganarlo y la verdad que muy contento. Graças. Rossi, não sei se você fosse escrever uma história, escreveria uma dessa para esse jogo de hoje, porque onde você começou como profissional, enfim, passou por aqui, e eu vi que você lamentou demais no primeiro tempo, saiu fazendo um movimento com a mão do gol sofrido e sai como um herói dessa classificação do Flamengo para a semifinal. Sí, primeramente muito feliz. Quizás no jogo fiquei com um pouco na bronca, né, por conta do gol. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei, porque foi um lance que eu só tentei desviar a bola foi mais rápido do que esperada. Aí quando eu botei a mão foi um pouco leve, a bola entrou, nem eu acreditava que tinha entrado. Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso, a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time, além do grande esforço que o time fez, a situação que o time criou. E meus companheiros chutaram muito bem também nos pênaltis, não é para desmerecer ele também, mas a gente aqui se caía todo mundo e a gente ganhou e sai todo mundo feliz. E agora é continuar trabalhando, agora já é virar a página e já pensar no jogo domingo, que vai ser muito importante também. É um sonho do garoto argentino? Tipo assim, hoje eu como argentino também, que passei por aqui, foi pouco tempo que eu passei por aqui, só 1 ano e meio. Estudiante tinha feito uma aposta muito grande em mim, eu não di essa resposta para ele, mas eu tenho que agradecer ele também porque ele me deu a possibilidade de eu sair, tentar buscar minutos. Aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, que a gente treinou lá, e para mim, Estudiante, obviamente, foi um passo leve, joguei só 3 jogos no profissional, mas me marcou muito porque eu aqui aprendi muito com o Lea Cortizo, que hoje é o treinador de goleiro do profissional, eu tinha ele na base. Aprendi muito com ele, quase todo mundo aqui do clube tem uma lembrança dele, todo mundo me cumprimentou, me saudou, então é isso. Obviamente, Estudiante fez um grande papel na Libertadores, lamentavelmente no jogo de mata-mata só passa um, e hoje a gente passou e estamos muito felizes por isso. Obrigado, Rossi, parabéns. Tá aí o Rossi, a comemoração do goleiro. Legal, você vê, Birner, admitindo que falhou no gol, que não ficou satisfeito, ficou triste, ficou pé da vida ali, né? Traduzindo perfeitamente, ficou pé da vida ali e conseguiu se recuperar nos pênaltis. Eu ia te passar, mas o Calçade pediu passagem agora, ele está em loco, e a gente quer ouvir Paulo Calçade, que acompanhou o jogo, estava na nossa transmissão também, está lá em La Plata e acompanhou essa suada, difícil, pela característica de forma surpreendente, né, Calçade? Mas a classificação não foi surpreendente. A forma como ela aconteceu é que, de certa forma, surpreendeu, né? Com muita dificuldade. Tudo bem, Calçade? Tudo bem. Olá, William, companheiros. Olha, William, ver o nome do Flamengo ali na semifinal não tem nada surpreendente. Agora, a história para chegar lá, para colocar a plaquinha do Flamengo, é que tem que ser muito bem analisada, né? Eu acho o Flamengo, assim, um tom abaixo individualmente, tanto que vamos tirar o Rossi nos pênaltis, tá? Vamos falar do Flamengo durante 90 minutos. Não é fácil escolher o melhor jogador do Flamengo, porque foram atuações individuais que não mostraram tudo que o Flamengo podia e que esses jogadores podem, e isso mexe no coletivo. E aí você tinha do outro lado um time que estava no limite de suas possibilidades. Uma equipe, o que é o Estudiantes, principalmente em casa, contra o Flamengo, não é? Pela característica do adversário, que tem muita qualidade para sair jogando. Muslera, todas por cima, pro centroavante, o Carrilho, 1,91 m, então é o cara que vai parar todas as bolas. O time precisa ganhar a segunda bola, ganhou muitas, e assim foi o tempo todo. E um lado esquerdo muito forte, um lado esquerdo muito bom, o lado direito meio abandonado, né, com o Gomes, mas o lado esquerdo, que tinha o Benedetti hoje um pouquinho mais atrás, ali próximo aos zagueiros, o Arsamendi jogando na beirada, mas eram muitos jogadores por aquele setor. Ascaciba aparecia por ali, Arsamendi aberto, hora que subia também o Benedetti por dentro, mas dando apoio para esse lado. Então era um lado em que eles ganhavam. E o gol foi assim. Eles ganhavam as disputas. Aquela casquinha do Carrilho, bola no alto, a disputa, o Léo Ortiz vai, a bola passa e gol do Benedetti.
que corretamente o Rossi assumiu a falha porque ele falhou. A bola passa por ele, ele é muito rápida, mas o goleiro, ele estava num ângulo muito bom para defender. E aí a ação dele não foi tão rápida e ele tomou um gol que um goleiro do nível dele não toma e não pode, ainda mais o goleiro do Flamengo. E aí as coisas ficaram bem difíceis, porque você não via a reação do Flamengo. Eu esperava um Flamengo mais entusiasmado, mais ligado no jogo, com mais movimento. E o que era o Flamengo? O Estudiantes deixava o Flamengo sair jogando, porque se também não vai botar o Carrilho, vai acabar o gás dele, aos 34 anos, com aquele tamanho todo, se ele ficar correndo atrás de saída de bola, o jogo dele acaba. Então, o time ficava um passo atrás e começava a interferir no meio de campo. E aí o Flamengo começou a errar passe. Bolas que normalmente são bolas muito bem produzidas, que alcançam a área. E ali a gente não viu realmente o Flamengo num dia bom, olha, nem razoável. Porque do lado direito o jogo era pro Valera, o Plata jogando por dentro com o Bruno Henrique. Com o Pedro, e depois aí entrou o Bruno Henrique depois do segundo tempo. E o Samuel Lino sozinho, abandonado, de vez em quando ia uma bola. Então, realmente, o Flamengo conseguiu um enorme resultado por aquilo que ele jogou, pelo futebol praticado aqui em La Plata, diante de uma equipe que tem limitações, mas deu tudo dentro de campo. Esse foi o Estudiantes. Perfeito, Calçal. Felipe Luiz já chegou, então um abraço para você, bom descanso aí, Calçade. Abraço. Vamos lá, Flamengo segue, mas que esse jogo sirva de exemplo para o próximo confronto, que vem o Racing. O Racing é melhor que o Estudiantes. Tchau. Alerta para o Flamengo. Meus queridos aqui do meu lado esquerdo, Felipe Luiz, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Óbvio que é prioridade. Vamos lá, Felipe. Vamos pedir. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV e Desflá. Primeiramente, parabéns pela classificação. Felipe, é um jogo muito difícil. A gente sabe que Libertadores, muitas vezes, se a Copa, a classificação nem sempre é com o melhor desempenho. Mas eu queria saber de você, em relação a esse confronto e o confronto do Maracanã, a disparidade, a diferença do que foi esses confrontos, né? Claro que tem um adversário, tem a qualidade também do adversário, mas a disparidade que foi, principalmente do primeiro tempo do Flamengo e do segundo no Maracanã e o confronto de hoje. Um Flamengo que não conseguiu render, pelo menos em chances, né? Nessa partida em especial. E também, se você puder só explicar pra gente, se eu não me engano, acho que é o 13º jogo seguido que você tem a possibilidade de fazer 5 substituições e você não usufrui ela. Você sempre fala de controle de carga. Você acha que isso também não pode estar interferindo na parte física do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, sei que como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera às vezes que o time faz com que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar, e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. E isso eu sou muito grato, eu vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis, e sinto que esse clube, que eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial, e a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis, e eu estou feliz por isso, por ter passado de fase. Sim. E sobre as substituições, eu sempre opto, lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições, né? Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo
para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele, e optei por não fazer as trocas, porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Buenas noches, profesor Felipe. Buenas. Gustavo Leizamón para Tiempo Deportivo. ¿Se va conforme con el rendimiento de su equipo hoy? Bueno, en español, ¿no? Ok. Bueno, ha sido un partido muy difícil. No ha sido un partido malo, pero ha sido un partido donde controlamos mucho el juego. Pero sí que es verdad que nos costó progresar las jugadas. Después, cuando eliminábamos y encontrábamos las ventajas, nos costaba bastante el tercio final. O sea, no estábamos finos con balón. El 1 contra 1, la verdad que tiene jugadores que defienden muy bien. Nos costó y no generamos tanto peligro como en el partido de ida. Y eso también generó con que ellos, que Estudiantes, pues tuviera un poco más el balón, ¿no?, en esas transiciones. Al final el gol de ellos vino en un error, y eso, claro, ya deja la eliminatoria abierta y puede caer de los dos lados, ¿no? Pero bueno, no ha sido el mejor de nuestros partidos, pero tampoco ha sido malo. É isso aí, nação. Esse foi um pouco aí dos melhores momentos do Flamengo, que conseguiu a classificação para as semifinais, onde teve polêmica. Flamengo que teve 60% de posse de bola, mas saiu atrás do placar, perdeu por 1-0. Lembrando que o primeiro jogo foi 2-1 para o Flamengo, então 2-2 no agregado. Foi para os pênaltis. O São Rossi, pois é, muitos disseram que o Rossi falhou no primeiro gol ali do Flamengo, que o Flamengo toma um gol, porque a bola vai nele, né, na direção dele. Ele não teve reação suficiente para defender a bola. Ele foi o herói do jogo. Defendeu 2 pênaltis. O Flamengo converteu todas as 4 batidas e ele defendeu 2. Flamengo 4-2, classificado para as semifinais. E eu estou ouvindo muito torcedores palmeirenses, torcedores flamenguistas, a mídia em si, trazendo um possível retorno aí de Flamengo e Palmeiras na final. Eu acredito que isso vai acontecer. E eu acredito que é esse o momento de o Flamengo fazer a sua revanche. Lembrando, né, que Andrés Pereira está no Palmeiras. Ele entregou o título lá para o Davidson, para o Palmeiras. Foi ali que Davidson conseguiu, no contra-ataque, na prorrogação, fazer o gol e aí colocar tudo de água abaixo, né, para o Flamengo. 2-1 para o Palmeiras. Então o Flamengo tem a chance aí de reverter esse placar, reverter essa rivalidade, sai na frente, porque o Flamengo está 1 ponto na frente no Brasileiro contra o Palmeiras. Tem um jogo muito importante, que é contra o Corinthians fora de casa. Então essa classificação, sem sombra de dúvidas, trouxe muita confiança para o Flamengo nesse jogo de domingo, que vai ser em Itaquera, 8h30 ou 20h30. O Flamengo precisa ganhar do Corinthians. Mas falando de Libertadores, semi, para mim, Flamengo é favorito. Flamengo vai ganhar essa Libertadores. Se você concorda ou discorda, expresse aqui sua opinião. Também comente qual foi o melhor jogador em campo que você gostou. Na opinião da mídia e dos torcedores, Rossi, apesar da falha. Mas você, o que é que você acha? Quem foi mal? Quem foi abaixo ali? Pedro? Plata? Eu ainda não consigo entender por que Felipe Luiz enxerga Plata como titular. Eu acredito, na minha visão, na minha humilde opinião, Luiz Araújo mais eficaz, mais jogador do que Plata. Plata joga muito, cisca muito, mas não é muito ofensivo como é Luiz Araújo. Não é mais decisivo em chute, em passes, em cruzamentos, enfim. Eu acredito que Luiz Araújo deveria ser titular. Você concorda? Você discorda? Expresse sua opinião aqui nos comentários. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Abraço, nação.